programas Entre Elas de 2023, com uma reflexão sobre o mundo dos presídios e principalmente trazendo um olhar para as mulheres que cumprem pena. Para conversar com a gente, estamos recebendo a doutora Joseline Vargas, que é juíza da primeira vara de execução criminal regional de Caxias do Sul e também é diretora do Foro de Caxias do Sul, e a vereadora Estela Balardim, que é a titular da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara. Bom, meninas, já vamos começar levantando os motivos aqui, porque quando a gente fala de presídio, geralmente vem de presídio feminino, já é muito pouco falado, né? E quando a gente fala em presídio, a gente já remete ao homem, né? A gente não pensa em criminosas mulheres, a gente pensa em criminoso bandido, né? Por que será que isso acontece? Eu acredito que seja porque, normalmente, a figura masculina ela é mais ligada à violência, né? Só que a gente não se dá conta que, na realidade, nos nossos presídios, a grande maioria dos fatos que são... atualmente estão os apenados encarcerados são fatos ligados ao tráfico, que normalmente envolve as mulheres até pelo fato dos companheiros, dos maridos estarem envolvidos nesse ramo, né? São situações de menor gravidade, como furtos, roubos, assim, não é? As pessoas às vezes pensam, no presídio como o homicida ou a pessoa que fez um delito muito violento, mas não, na realidade o que a gente tem dentro dos nossos presídios, em sua maioria, são pessoas ligadas ao tráfico ou crimes patrimoniais, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem essa visão que, são homens que estão presos. Não, a gente tem mulheres e tem, assim, um número de mulheres presas que também é considerável, né? Só que em Caxias do Sul, atualmente, a gente, até depois de ter reduzido bastante esse número, atualmente a gente está com 66 mulheres presas. Mas, normalmente, o nosso número girava entre 90 e 100 mulheres presas, né? Em Caxias do Sul. Um pouco. E, geralmente, quais são os delitos principais? Tráfico é o que mais, assim, a gente encontra na ala feminina. Por quê? Primeiro, por essa situação que eu te falei, né? Da situação de, o envolvimento familiar, assim, é uma situação que, o marido é envolvido e aí a mulher acaba auxiliando de alguma forma, ou até às vezes não auxilia, mas acaba entrando junto naquele flagrante e acaba recolhida também. E também alguma situação ligada até à própria subsistência. Às vezes a pessoa se vê naquele impasse e acaba na bobeira de entrar no crime porque vê no tráfico uma opção de conseguir se sustentar seus filhos, sustentar sua família, né? Estela, tu também talvez tenha alguma opinião sobre isso, porque a gente geralmente pensa mais nos homens e não vê tanto as mulheres como criminosas, assim. Então, eu dando uma lida sobre essa questão, a gente tem um dado que é um aumento de mais de 600% de encarceradas mulheres de 2000 a 2016. Então, a gente tem um crescimento muito maior no número de mulheres apenadas atualmente. Então, acho que isso é uma questão a ser olhada, né? Na minha visão, vai de encontro com o que a juíza fala, que é em relação à questão do fato da mulher ela ter essa responsabilidade com a família, né? Essa responsabilidade com o parceiro. Então, ela acaba se envolvendo justamente por causa disso ou por causa da necessidade de estar ali provendo o alimento, as necessidades para sua criança, para os seus filhos. Então, acho que esse é um fator que tem que fazer com que a gente volte o nosso olhar, principalmente para os motivos que essa mulher está lá, né? Que ela está lá e a gente precisa enxergar ela, porque muitas vezes ela é invisibilizada dentro desse cenário, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Então, a gente quase não fala sobre isso. A intenção do programa hoje é também trazer um olhar para essas mulheres e para esse sistema que às vezes é pouco conhecido, as pessoas já não querem saber tanto como é que funciona. E acho que é interessante as pessoas, porque até o custo de uma presidiária ou de um presidiário é feito pelo Estado, né? Até a doutora pode falar um pouquinho mais como é que é isso. Como é o Estado, qual que é o custo, tem um auxílio, que às vezes fala que tem algum auxílio, tem nesse sentido alguma coisa? Na realidade, o que acontece, tá? A pessoa entrando dentro do presídio, ela entra com a sua roupa do corpo, tá? Então, o Estado, em tese, deveria fornecer alimentação, fornecer kit higiene, fornecer o seu colchão, né? O que acontece? Nossos presídios, em via de regra, são todos superlotados, tem todos mais de 200% da sua capacidade. O que faz isso? Que a comida não seja de
tão boa qualidade para todo mundo, que não tenha kit suficiente de higiene para todo mundo, ou seja, a pessoa entra lá dentro, muitas vezes ela não vai ter uma pasta de dente, ela não vai ter uma escova de dente, ela não vai ter um shampoo, ela não vai ter um sabonete, ela não vai ter um colchão, às vezes, para dormir, e isso faz com que as famílias, muitas vezes, sejam quem dá esse suporte, né? A gente tem o sistema que eles chamam que são as sacolas, então a família pode levar determinados itens para auxiliar na manutenção desse preso dentro da casa prisional. E o que a gente vê que ocorre principalmente com as mulheres, né? O homem, sempre a mulher vai visitar ou vai os filhos visitar, se mantém aquele laço familiar. Já a mulher, quando ela é encarcerada, muitas vezes ela é abandonada pela família. O marido não vai atrás, o companheiro não vai atrás, ou porque ele também está preso, mas ou também porque é um laço que se desfaz com muito mais facilidade. Então, a grande parte das mulheres, elas não têm um olhar de alguém de fora para ajudar com esse suporte de higiene que elas precisem, ou com alguma alimentação, ou com um valor para que elas possam comprar, eventualmente, alguma coisa na cantina, né, nos presídios, que a cantina do presídio, ao contrário do que as pessoas acham, não é torrada, pastel, enfim, é comprar um arroz, um azeite, alguma coisa para elas fazerem a comida dentro da cela, né? Então, é diferente. A mulher, quando ela entra para o sistema prisional, ela é muito mais abandonada do que o homem. O homem sempre permanece com um vínculo familiar, as mulheres continuam visitando, levando o que eles precisam. Agora, a mulher raramente tem um acompanhamento se ela é presa depois. Até pelos filhos, ela é abandonada, assim? Precisa de alguém que leve, né? Muitas vezes. E muitas vezes não tem esse familiar disposto a levar, a continuar o acompanhamento, né? Normalmente são crianças pequenas, às vezes a gente pega presidiários que tem 5, 6 filhos de 2, 0 anos, enfim, que não tenha nenhum ano de idade, até, sei lá, 15, 16 espalhados por aí, porque são famílias já desestruturadas, que a pessoa normalmente já está no ramo ali do tráfico ou alguma coisa, exatamente porque precisa para o sustento, e aí quando cai presa ocorre que fica pior ainda a situação familiar, né? E tem algum benefício, alguma coisa diferente por ter filhos? Ela tem... O que acontece? A mulher que ela tenha filhos menores de 12 anos e se demonstre que efetivamente ela é responsável pelo cuidado, enfim, que não tem outra pessoa capaz de prestar esse cuidado, ela tem direito à prisão domiciliar. Só que, claro, tem alguns requisitos, por exemplo, crimes, não pode cometer um novo crime durante o período que ela estiver em prisão domiciliar, ela não pode ser reincidente, então tem uma série de requisitos para ter esse benefício de prisão domiciliar, mas ele é possível, tá? Tem casos que as mulheres recebem esse benefício e elas conseguem ficar cumprindo a pena em casa com tornozeleira eletrônica para poder ajudar nesse cuidado com os filhos. E as apenadas aqui em Caxias, elas ficam no presídio... No presídio regional, aqui na antiga PIX. Sim, que é perto da UX ali. Da UX. Então, elas ficam numa parte separada dos homens. É uma ala separada, na realidade, né? O mesmo prédio, só que tem uma ala específica que tem 4 celas, que são a parte onde ficam as mulheres. Eu preciso te perguntar, quando foi pensado em presídio? Será um tempo atrás? Foi pensado nas mulheres? Olha, o que acontece? Se foi, vai ter presos mulheres. Tem alguns presídios que são especificamente femininos, mas nós, na região da Serra, que a gente não tem. Então, o que acontece? Guaporé, por exemplo, tem cela feminina, é uma cela dentro de um universo masculino. Aqui em Caxias é uma ala que tem 4 celas dentro de um universo de 2 galerias masculinas. Nós temos também Nova Prata, por exemplo, que tem presas, também é uma cela, no meio de uma ala inteira masculina. O que acontece? Isso faz com que muitas vezes as mulheres acabem não podendo, por exemplo, participar de forma... da mesma forma que os homens das atividades. Por exemplo, os homens aqui em Caxias, as galerias masculinas, eles têm acesso à escola, porque dentro do nosso presídio regional de Caxias a gente tem a escola, né? Que tem ensino fundamental, ensino médio. E aí os homens conseguiam ir para aula todos os dias. As mulheres, até o ano passado a gente fez uma reforma na ala feminina e conseguiu botar uma sala de aula ali na ala feminina. Até o ano passado elas conseguiam ir para aula uma vez por semana. Por quê? Porque para ir para a escola elas tinham que atravessar as 2 galerias masculinas, elas precisavam ser revistadas quando iam, quando voltavam, né, por causa de trazer algum ilícito, enfim, né? Então, acabava ficando muito difícil o acesso delas às aulas, o acesso ao trabalho. Elas não tinham acesso... até hoje, elas não têm acesso ao trabalho. Nós temos uma sala pronta para
ter trabalho feminino aqui no presídio regional, mas até hoje nenhuma empresa se interessou em levar trabalho para lá, né? No Masculinos a gente tem 2 PACs funcionando, né? Que o PAC é esse termo que a gente faz com as empresas, que as empresas levam o trabalho lá dentro para os apenados poderem trabalhar. Aqui pro feminino a gente tem uma sala pronta, mas a gente ainda não tem uma empresa que se interesse em colocar lá, apesar de todas as vantagens que é ter uma empresa trabalhando dentro de um presídio, porque não há regras trabalhistas, né? Não ficam subordinados aos direitos trabalhistas, e o salário ele é de 75% do salário mínimo. Então, pros empresários vale a pena, porque eles vão ter alguém trabalhando, recebendo menos e não tendo todo aquele vínculo empregatício, né? E para as apenadas é ótimo, porque tem um ofício, elas podem ter remissão de pena, né? Então, para nós... A remissão de pena é a redução, né? Redução, é a redução ou pelo trabalho ou pelo estudo, né? Então, são incentivos que a gente precisa trazer para o nosso ambiente prisional também, né? E isso vem da sociedade querer participar e realmente levar isso para os presídios. Porque o que acontece? Se a gente quer buscar uma ressocialização, a gente tem que ter 2 pilares dentro de qualquer presídio, que é o estudo e o trabalho. Se a gente não tiver estudo e não tiver trabalho, não tem como o apenado que entrou lá sair melhor do que ele chegou. Por quê? Porque entrando num presídio, e falo da realidade de Caxias, como de toda a realidade das casas prisionais aqui da Serra e do nosso estado. Entrando no presídio, a primeira coisa que eles vão perguntar para qualquer pessoa que entrar é qual facção ele pode entrar, ou qual facção ele tem um vínculo, ou qual facção ele não teria problemas para ficar numa galeria, porque nossos presídios são faccionados. Então, tu entrando dentro de uma galeria, tu obrigatoriamente já vai estar sob o jugo de uma facção. Então, tu vai ter que se vincular a essa facção para garantir tua sobrevivência e conseguir te organizar. Falta kit higiene. Se tu precisar de uma pasta de dente e de uma escova, a facção vai te fornecer. Só que a facção, ela cobra por isso, né? O Estado dá gratuitamente, mas a facção cobra por isso. E se a pessoa não tiver dinheiro para pagar a mensalidade ou as coisas que ela está adquirindo, ela vai ter que pagar com favores. Então, o que gera essa situação da gente ter condições ruins nas nossas casas prisionais? Condições ruins nas nossas casas prisionais é uma coisa que eu gosto de frisar muito em todo lugar que eu posso falar sobre isso. Só prejudica a sociedade, não prejudica os presos. As pessoas, elas têm uma ideia errada de que se o presídio tiver ruim, se tiver condições péssimas, o preso não vai querer voltar para lá, porque aí é muito ruim, ele vai entender que é ruim, ele não vai querer voltar para lá. Primeiro que ninguém vai lá por escolha, né? E segundo, porque assim, nesse sistema de condições ruins, tu só fortalece a facção, porque aí cada vez que a pessoa entrar lá dentro, ela vai se vincular a uma facção, porque ela vai precisar para sobrevivência, ela vai precisar dos kits mínimos de higiene, ela vai precisar comer, ela vai precisar ter uma proteção, ela vai precisar de um auxílio jurídico, ela vai precisar de um auxílio de saúde, e ela vai acabar se vinculando a uma facção, e aí ela não vai ter como sair, porque ela vai sair devendo favores. Se tu tem uma casa prisional que fornece uma alimentação adequada, que fornece o kit higiene, que fornece um colchão, que fornece um cobertor, que fornece um remédio, o preso entra lá dentro, ele não precisa ter essa vinculação. E aí, somado ao fato de tu dar uma boa condição dentro de uma casa prisional, e o que eu digo de boa condição não é uma condição maravilhosa, é direitos mínimos, né? Porque um preso, ele está restrito do seu direito de locomoção, do seu direito de liberdade, ele não está restrito do seu direito de ter saúde, de ter um alimento, de ter uma condição digna de sobrevivência, né? Então, o que se quer? Se quer ter essas condições mínimas para um preso não precisar se vincular a uma facção e dar estudo e trabalho, porque o estudo e trabalho, além de dignificar a pessoa lá dentro, né, de dar um propósito, faz com que a pessoa, quando ela sair, ela tenha condições de alcançar alguma coisa para se manter fora do crime, né, de conseguir manter a si e a sua família melhor. Então, só tem uma saída para a gente diminuir reincidência, para a gente diminuir criminalidade, que a gente olhe e garanta direitos tanto dentro quanto fora das casas prisionais. Dentro, dando essas garantias mínimas, fornecendo trabalho e estudo, e fora, porque a gente sabe que o crime a gente tem que atracar na base, dando escola, dando saneamento, dando moradia digna, dando condições de lazer, para que aquelas crianças e adolescentes, elas não saiam da escola, não tenham evasão escolar, que a evasão escolar ela está diretamente ligada ao aumento da criminalidade e reincidência, e que essas pessoas elas consigam ver que para elas a saída de uma vida digna não é o crime. Elas vão conseguir se profissionalizar, elas vão conseguir ter um emprego digno, né? Então é isso, não tem segredo, não tem fórmula mágica. É investir na base dentro e fora dos presídios. E essa questão do trabalho, tu acha que não tem empresas interessadas por causa de preconceito? Eu acho que 2 coisas, as pessoas desconhecem essa possibilidade, né? E segundo, porque eu acho que realmente as pessoas às vezes têm uma restrição, elas acham que não vale a pena ou que
sei lá, possa ter um trabalho pior por ser feito dentro do presídio, enfim. E, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? O pessoal lá faz um trabalho muito legal. No Apanhador, atualmente, a gente tem uma costuraria, uma malharia que a gente produz uniformes para todos os presos da região. Então, estamos produzindo malhas para o inverno, porque eles entram sem isso, né? A gente precisa fornecer e de doação se ganha muito pouco, né? Então, a gente precisa, né, produzir. Nós temos horta em quase todas as nossas casas prisionais e as hortas tanto para consumo interno, mas a maioria para doação, né? Se faz doação para o Banco de Alimentos aqui em Caxias, em outras casas se faz direto para a PAI ou para outras instituições, né? Existem muitos projetos muito legais vindos das casas prisionais. Agora a nossa delegacia aqui regional da SUSEP, a 7ª delegacia, através do delegado Fernando Demucci, a gente quer instalar em todas as casas prisionais da região o sistema de aquaponia. O que é isso? A gente quer criar tilápias dentro dos presídios. Por quê? Para consumo interno e futuramente também para que a gente possa fazer essas doações. O que alia esse projeto? Para ver como ele é bom. Aprende uma profissão, né? Vai aprender a fazer todo esse sistema de aquaponia. Ele vai ter o trabalho dentro do presídio e depois, quando ele sair, se ele quiser, ele vai poder trabalhar com isso também. Sem falar que esse projeto, ele se paga, porque, claro, vai depender de tanques, vai depender de comprar os peixes para iniciar o projeto, né? Mas ele se paga em menos de um ano, porque o gasto que se tem com carne dentro dos presídios, ele vai ser compensado pela produção de peixe que a gente vai ter. Que, além de enriquecer a alimentação dos apenados, né? Porque efetivamente nunca se vê peixe dentro de um presídio, né? Além de dar essa opção alimentar melhor, mais rica, né? Vai fazer com que eles tenham uma profissão, que eles consigam trabalhar e que eles vão ter o curso para trabalhar com isso antes de começar a operar. Então, incentiva todo o viés ressocializador. E eles têm essa vontade de trabalhar? Com certeza, todos eles têm. Todos eles têm. Porque, assim, claro, tem aquele apenado que realmente ele não quer sair do crime porque ele acha que ele não tem perspectiva. Mas a grande maioria dos nossos apenados não é esse o perfil. A grande maioria dos nossos apenados, 75% dos nossos apenados, eles não têm sequer o ensino fundamental completo ou têm o ensino fundamental completo só. Então, são pessoas que vieram de famílias desestruturadas, não tiveram acesso à educação e chegaram ali por circunstâncias da vida, né? Se elas tiverem um apoio, se tiver um incentivo, eles vão fazer melhor, eles vão fazer diferente. E é isso que a gente precisa proporcionar, a gente precisa dar essas opções, né? Porque a gente, enquanto sociedade, a gente tem que se envolver com isso também. O preso não é um problema meu, juíza da VEC. O preso, ele é um problema da nossa sociedade. A gente não tem pena de morte, a gente não tem prisão perpétua. Eventualmente, essas pessoas que estão recolhidas, elas vão voltar para o nosso convívio. E aí depende de nós, sociedade, o tipo de pessoa que a gente vai querer receber, né? A gente que vai escolher o tipo de pessoa que a gente quer retornando para a sociedade. Se a gente incentivar, dar estudo, der uma profissionalização, a gente vai receber um tipo de pessoa de volta. Agora, se a gente esquecer as pessoas lá dentro e deixar, aí a gente vai receber uma pessoa com toda aquela carga que ela teve de estar numa situação ruim, com condições péssimas e num ambiente que é faccionado. E vamos aproveitar para te contar um pouquinho mais como é que é o teu trabalho na vara de execuções, né? Eu, por exemplo, nunca tive acesso a um presídio. Estela já entrou outra vez em um presídio, sabe como é que é já? Tá bom, eu não sei. Então, eu queria saber como é que funciona. Você faz inspeções, né, nesses presídios. Isso. Como é que funciona, como é que é o dia a dia, né? Assim, como juíza da VEC regional aqui de Caxias, eu tenho competência de atuação em todos os processos de execução criminal da Serra, que é uma região que vai ali desde Vacaria, São Chico, Canela e por outro lado, Nova Prata, Guaporé, Bento e Caxias do Sul, né? Pego toda a região da Serra. Então, o meu trabalho, basicamente, é dar andamento nesses processos de execução e fiscalizar as casas prisionais da região. A gente tem 8 casas prisionais e, mensalmente, eu tenho que visitar essas casas para verificar a situação, as condições, todas elas. Então, basicamente, eu faço na minha semana muitas audiências, porque a gente tem que fazer a análise de... Durante o cumprimento da pena, os apenados, eles eventualmente praticam alguma falta e a gente tem que analisar, ver se é caso de regredir ou não o regime, enfim, ver qual é a situação jurídica do apenado. E, pelo menos uma vez por semana, eu estou na estrada viajando para um presídio ou outro, né? E nessas inspeções, o que a gente faz? A gente entra, vê a situação estrutural da casa, né? O que tem, o que não tem, e... Eu tenho por prática, é que isso vai muito de cada magistrado, né? Tem magistrado que faz atendimento no presídio, tem magistrado que não faz. Eu tenho por prática fazer o atendimento cela a cela nos presídios ou no apanhador, que é a galeria aberta
na porta da galeria ali, atendo todo mundo que precise, porque eu acho que facilita muito o trabalho. Primeiro porque a gente ouve as pessoas, né? Os apenados, muitas vezes, eles precisam falar da sua situação, tirar dúvidas, e a gente resolve muitos problemas assim. E segundo porque, às vezes, a gente pega, por incrível que pareça, por mais que Caxias do Sul seja uma cidade estruturada, com defensoria pública, com bons advogados, ocorre que se a pessoa não tem um advogado contratado, às vezes ela cai presa por um flagrante e a defensoria vai falar com ela só quando ela tiver audiência daquele processo, então ela está meses ali sem saber a sua situação jurídica, sem saber o que está acontecendo, e se a gente não vai lá e atende essa pessoa está completamente perdida, ela não está sabendo o que está acontecendo, é mais difícil ainda de mais entender. difícil ainda de entender. Então, a gente faz todo esse suporte, assim, pro apenado quando a gente vai para a casa prisional. A gente anota pedidos deles, sejam de progressão de regime, remissão de pena, algum pedido de transferência, algum atendimento de saúde. A gente já verifica a situação dos presos em si, se está muito lotado ou não está, o que a gente pode fazer a respeito da situação deles e tira as dúvidas. Basicamente, a gente faz isso na inspeção. Muito do que eles me pedem a gente traz para gabinete, que são coisas que a gente não consegue resolver lá na inspeção, né? E aí despacha os processos, enfim. A rotina de um juiz de VEC, ela é bem pesada porque ela tem... Aqui em Caxias a gente tem, por exemplo, na regional 7.000 PECs. Então, 7.000 processos de execução criminal. Então, são 7.000 pessoas cumprindo algum tipo de pena, seja ela de multa, de regime fechado, regime aberto, né? Então, é um volume muito grande. E toda a questão da fiscalização, por serem muitas casas, também acaba sendo uma rotina pesada. Mas é um trabalho que eu adoro. Assim, gosto muito, porque eu tenho essa coisa de gostar de trabalhar com pessoas. Então, é um trabalho que eu me sinto bem fazendo, né? E eles te recebem bem? Muito, eles são muito respeitosos comigo. Até porque a gente constrói um relacionamento, né? Então, uma vez por mês já é bastante. A gente constrói um relacionamento com eles, porque eles sabem que o que eu falar para eles, eu tenho de praxe, assim, ó, eu não digo meias verdades, ou tipo, não, pai, tu vai receber tal coisa. Não, eu digo o que é. Eles sabem que se eu disser que não é não, e se eu disser que sim, é sim. E nas minhas audiências, mesmo nos casos, por exemplo, que eu regrido o regime de um apenado porque ele tem uma falta, eu tiro ele do semiaberto e põe pro fechado novamente, por exemplo, eu procuro quase sempre fazer as decisões em audiência, porque aí eu já explico para o apenado e eles entendem o porquê que eles estão sendo regredidos ou porquê que eles não estão sendo regredidos. Se eu não regrido por alguma razão, eu digo, dessa vez não vai ser regredido por isso, isso e isso, mas numa próxima eu não vou poder fazer a mesma coisa. Então a gente constrói aquele relacionamento, eles sabem que o que eu estou falando vai ser o que vai ser feito e eles respeitam o meu trabalho. Eu respeito a situação deles e a gente vai construindo um relacionamento muito bom, tanto com os apenados, com a SUSEP, né? Sempre fui muito bem recebida nas casas, sempre me deram um suporte muito bom para o meu trabalho e dentro do presídio eles me tratam com todo respeito, eu não me sinto nem um pouco em risco em nenhum momento. Que a gente tem essa visão que eles são agressivos, que eles são agressivas, né? As mulheres, no caso. E eu acho que poderia se imaginar um mundo ideal, ou tem algum lugar que seja inspiração, assim, de um sistema que funcionaria? Olha, assim, vou te dizer do que precisa. Só investimento. Porque assim, tu precisa dar condições para não se botar numa cela, por exemplo, que cabem 4, 13 e 14, sabe? Não tem condições de 13 e 14 estarem numa cela que cabem 4. E aí tem aquelas pessoas que vêm e dizem, não, porque se cabe 14 é porque, né, dá para ter 14. Só que as pessoas não se dão conta exatamente disso que a gente fala, das condições, sabe? Do que tu quer receber de volta. O que a gente precisa? Precisa de presídios que atendam a capacidade máxima, presídios que forneçam essas condições mínimas. A gente precisa investir nessa área. Claro, a gente sabe que os recursos são escassos, que muitas vezes se fazem opções, porque as casas prisionais, a gente sabe que não são um investimento que seja bem visto normalmente, né, pela sociedade. Só que ele é um investimento necessário, né? E Estela, tu conheceu um presídio, como é que tu se sentiu quando foi visitar um? O que tu sentiu, assim, quando esteve em um? Então, a primeira oportunidade que eu tive foi em 2021, à frente da Comissão de Direitos Humanos. Continuei com esse trabalho durante o ano e agora, no ano de 2022, eu estive na penitenciária acompanhando as mulheres novamente. E em todos os momentos foi justamente isso, o respeito e principalmente a sensação de alguém que está se sentindo de fato abandonado pelo Estado, de que não tem um olhar vindo de ninguém. A gente vê o trabalho incansável que é realizado, por exemplo, pelas assistentes sociais, pelas psicólogos dentro dos presídios que
tem a vontade de realizar projetos, de realizar ações, mas de fato não tem o apoio da sociedade, seja para doações, ou seja para de fato entender a importância do projeto. Então, eles de fato se sentem abandonados porque eles sabem qual que é o olhar da sociedade para a situação que eles estão, né? Então, eles te acolhem muito bem, são muito respeitosos. Isso foi algo que no primeiro contato, né, a gente fica com esse receio, até pelo fato de ser mulher dentro de uma ala masculina, né? Como é que será esse momento, mas eles são de fato muito respeitosos. Mas eu queria acrescentar, acho que justamente nesse sentido da ausência do Estado, antes e depois do encarcerado estar fora, estar lá dentro, né? O fato da gente ter uma privação de direitos básicos é uma questão fundamental para a gente pensar. Eu acho que enquanto sociedade a gente precisa entender que tem uma frase que me incomoda muito, que é bandido bom é bandido morto. Mas eu acho que a gente tem que se perguntar, e um pouco mais além, se perguntar o porquê que aquela pessoa se tornou um bandido ou uma bandida, né? O que a sociedade deixou de fazer para que ela se colocasse naquelas condições. Então, é claro que a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo foi condicionado a isso, mas a grande parcela dos apenados e das apenadas que estão lá tiveram alguma falta de moradia digna, de educação digna, de oportunidade de emprego e renda, e a gente vê essa realidade cada vez mais aumentando, e a gente vê com isso o número de criminalidade aumentando, né? A criminalidade, ela não é uma opção, ela é quase que condiciona as pessoas a estarem no crime, e eu acho que a realidade dentro dos presídios, a falta de dignidade, a falta muitas vezes de ter um auxílio para a saúde física, para a saúde mental, a falta de ter, de fato, esse olhar que ele já não tinha lá fora, faz com que ele sinta que ele não tem o porquê voltar melhor para a sociedade. Afinal de contas, ele já era abandonado lá fora, lá ele está mais abandonado ainda, visto com olhos piores ainda. Então, a gente precisa, de fato, rever qual que é o nosso conceito para com o dever do Estado com todas as pessoas, porque eles não deixam de ser seres humanos quando entram lá, né? Eles precisam continuar tendo as mesmas condições, os mesmos tratamentos de direitos humanos para que eles voltem cada vez melhores e sintam de fato que existe um espaço dentro do Estado para eles também, né? É muito mais um trabalho preventivo, talvez, né? Educativo, do que depois ter que trabalhar com esses presos quando já cometeram algum delito, já cometeram alguma coisa. A prevenção, né? Com certeza, é a melhor saída. Tem uma frase do Renato Dornelles, que ele é aquele cineasta que fez o documentário do Central, né? O Poder das Facções no Brasil. E ele usa o termo seguinte, que a criminalidade, enfim, ela é como um vírus, né? Se tu medicar, vai resolver por um tempo, mas o vírus acaba se adaptando e ele retorna mais forte. O que a gente precisa não é um remédio, a gente precisa de uma vacina, a gente precisa antever o problema, né? Então, isso só se faz com aquela garantia de direitos mínimos desde a infância, né? Sim, e aí depois, quando eles estão lá, ainda já tem que entrar em facção também para se manter. Então, é uma coisa que só tem continuidade, né? E uma coisa que eu acho importante de comentar aqui, que um dos principais delitos cometidos pelos homens ainda é a violência de gênero, né? Então, por mais que a gente esteja falando das detentas, acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque aqui em Caxias já teve 3 homicídios, 3 feminicídios esse ano, né? Então, como combater isso também, que é uma forma de a gente também precisa pensar como combater, porque é uma coisa que só cresce, né? Então, parece que quanto a gente mais trabalha, mais a gente vê casos assim. Eu volto para a tecla da conscientização, da informação. Acho que desde da base a gente tem que ir construindo uma personalidade para os nossos meninos, enfim, para a nossa sociedade, que seja uma base de respeito às mulheres, né? Que a mulher também tem as mesmas condições e por mais que a gente saiba que nós estamos em 2023, a gente sabe que ainda hoje há preconceito, ainda hoje há discriminação, ainda hoje tem mulheres que recebem menos que homem, tem mulheres que não são contratadas porque podem engravidar e o homem não engravida, né? A gente sabe que tem todas essas situações. E também é uma situação que se constrói com educação, com informação, com conscientização e dando uma resposta
à altura do fato, né? Se comete um delito nesse gênero, a gente tem que combater ele da forma rigorosa, né? De uma forma severa. A gente não pode tratar um crime grave como ele é de uma forma leve, né? Tem que ser E também aqui em Caxias a gente tem um projeto, que é o Projeto Hora, que já funciona há alguns anos aqui na comarca. E é um projeto excelente, porque ele faz um acompanhamento desses homens que teriam sido praticantes de violência doméstica. E são 10 encontros, eles conseguem conversar, trabalhar essas questões. E o Projeto Hora, ele tem um índice de reincidência baixíssimo, apesar de a violência doméstica ser um dos crimes que mais tem reincidência. Os que participam do Hora raramente reincidem, por causa do trabalho que é feito com os homens ali. Eles conseguem começar a entender o que gera esse comportamento agressivo, violento neles e conseguir aprender a combater esse comportamento, né? Estela, também como presidente da Frente Parlamentar de Saúde Mental, é uma coisa que a gente fala, porque os homens acabam ficando muito abalados a ponto de cometer, às vezes, ameaçados pela independência da mulher e acabam cometendo um crime, assim, contra a mulher. Exatamente. A gente vive numa estrutura social que condiciona as mulheres a estarem no seu dia a dia com medo das ações que o homem pode cometer, seja no dia a dia do trabalho, mas principalmente dentro de casa. Então, dentro de casa, que é o local onde todos e todas devem se sentir mais seguros, é onde as mulheres se sentem mais ameaçadas. Quando isso tem filhos, se tem uma dependência financeira, isso agrava-se muito mais. Tem várias formas de violência, mas a violência física, de fato, ela precisa ser punida. Então, a lei ter avançado nesse sentido, hoje em dia a gente ter como um agravamento a questão do feminicídio é algo muito importante, mas, de fato, não é só punindo que a gente vai conseguir reverter essa situação. Eu acho que os dados, os números de reincidência, eles demonstram muito isso, que a gente vai conseguir ter um avanço nessa cultura do machismo, nessa cultura da violência contra a mulher, quando a gente for cada vez mais falando sobre esse assunto, tirando a culpa de cima da mulher, tirando a culpa de cima dos atos que ela comete, ou enfim, das vontades que ela tem, e colocando a culpa nessa estrutura e fazendo com que essa estrutura se modifique, mostrando para o homem que ele também está sofrendo com o machismo, que ele está aprendendo durante a vida toda a ser violento, a não lidar com as suas emoções, a não conversar, a não se libertar também dessas amarras que violentam, que matam as mulheres, mas que também condicionam os homens a uma situação de uma certa violência, né? Que essa violência de reprimir as suas emoções para se enquadrar num padrão de homem que tem que estar ali de forma viril, de forma dura, para encarar a sociedade. Então, é uma construção que a PEN ela faz desde que ela foi fundada, que é de extrema importância, porque é só através de debates, de palestras nas escolas, desde das crianças pequenas até os homens mais velhos, dentro das empresas, tem muita coisa legal que dá pra gente fazer para que, de fato, a gente não precise remediar a situação, apenas punir depois que o homem já cometeu o feminicídio, já cometeu a violência, mas que a gente possa viver numa sociedade onde as mulheres não sofram essa violência, né? Certo. Bom, meninas, está encerrando o tempo do nosso programa. Acho que foi bem interessante a gente falar um pouquinho sobre a realidade que a gente vive hoje e também de assumir nosso papel também na reinserção dessas pessoas, né, que sofrem violência, mas que também cometem violência. E eu acho que uma forma é o de investimento, né, doutora Joseline, e também a gente sempre também ter um acolhimento com essas pessoas. E acho que é isso. Vocês querem fazer mais alguma coisa que a gente talvez não falou? Não, acho que pra mim falaram bastante, né? Então tá. Agradeço muito a presença de vocês, né, doutora Joseline, vereadora Estela. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Até um próximo Entre Elas.